Hoje a gente recebe um convidado que é uma referência para as artes e também para o jornalismo de toda a região, né? Não só de São João da Boa Vista, mas de toda a região. E vamos conhecer um pouco da história que ele tem para contar para a gente. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e hoje eu estou no melhor dos mundos, só e muito bem acompanhado. Eu sou Cláudia Cunha, professora e escritora, e a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu sou o Zezinho Só, eu agradeço a referência, mas nem tanto, tá? E olha, eu vou te contar uma coisa. A única coisa que me ocorre nesse instante é o meu amiguinho grego. Sei que nada sei. Perfeito. Aliás, é minha ambição. Não cheguei lá ainda. Bom, então uma das principais curiosidades que muita gente deve ter, né? Vamos direto para ela. Por que Zezinho Só? Foi uma brincadeira. Eu fui convidado para escrever num jornal. Aliás, qual jornal? O jornal A Gazeta de São João, que foi fundado por Marco Aurélio Tcheravalo Mendonça e depois foi assumido com grande estilo, diga-se de passagem, por Carmela. Carmela. Então, nós chegamos à noite de apresentação, com aquela enfarpeladinho, né? Arrumadinho, com aquela cara de... E eu tinha mania de falar só, depois da frase. É bobagem dos anos 70. E ele perguntou, e seu nome, como é que é? Eu falei, Zezinho. Ele falou, Falei, só. Ele falou, bom nome para uma coluna. Ele precisava de um colunista social. Coloca o Zezinho Só, que não era só, que era um ripongo, a cortar cabelo, botar terno. Ficar na estica. Entrar no padrão do jornalismo da época, né? Que era no terno. Como é que eu ia entrar, por exemplo, num jantar do Rotary? Aliás, eu fui italiano posterior. E entrar no jantar do Rotary com o cabelo até aqui, camisa de florzinha, tênis bamba pintado com lápis colorido. Calça boca de sino? Calça jeans aqui embaixo. Naquela época não tinha barriga. Então não dava, né? Mas você tem que se enquadrar. Eu tive que me enquadrar, já estava querendo me enquadrar. Eu estava com mais de 25 anos, eu já estava no caminho de me enquadrar em algum lugar. Já tinha passado a febre da adolescência. Tinha passado aquela coisa do que quebra tudo, quebrar os conceitos. Vamos transformar o mundo. Você pegou aquele movimento hippie? Peguei parte dele, né? Eu tenho 74 anos, sou de 1949. Então eu assisti Woodstock no chão do cinema em São Paulo, cantando as músicas. Peguei tudo isso, essa fase toda, e também a fase da repressão. Vários familiares meus foram presos, a gente era tudo vermelho. A família revolucionária. E assim a gente foi uma fase difícil, não foi fácil não. Morreu gente foi torturada, eu tive prima que foi presa, prima que apanhou, e tudo isso aconteceu, entendeu? Mas muito difícil alguém que seja das artes e tenha vivido nessa época e não se enquadre com a esquerda, né? Não tem como. A repressão artística foi muito grande, né? Mesmo para quem era só uma beterrabinha ou até uma cor de rosinha, qualquer coisa, os caras olhavam com o olho desse tamanho. Qualquer letrinha, qualquer manifestação já era, nossa, vai abalar o regime. Tanto que a gente tem, por exemplo, uma peça que eu gosto muito, que é uma peça infantil, mas que de infantil não tem nada, que é o Saltimbancos, né? Que é um jeito de criticar, né, aquela época e aquelas diferentes classes, retratar aquelas classes, mas de uma maneira disfarçadamente infantil. A cultura brasileira teve que se mascarar, teve que se vestir, teve que fazer coisas que nem os saltimbancos, teve que colocar tudo colorido e sair dançando, teve que ir para as escolas de samba e falar da escravidão, quando na realidade não era da escravidão que eles estavam falando. As músicas tiveram bastante destaque, né, Zezinho? O Geraldo Vandré também, a música dele O Geraldo Vandré é um caso à parte. O Geraldo Vandré, ele pôs a cara a bater. Geraldo Vandré pôs a cara a bater, Chico pôs a cara a bater. Só que o Geraldo Vandré parece que virou referência... Um símbolo de toda a contracultura da época,
Contra a cultura no sentido de ser contra o regime. Uhum. E aí ele tomou tudo que tinha direito. Acabaram com a carreira do cara, ele foi para a França. Exilado, né? Exilado foi todo mundo. Caetano foi, Gil foi, Chico foi. Betânia não, Betânia é cantora romântica. Né? Caetano foi. Uhum. Betânia é cantora romântica, uma cantora maravilhosa, mas... E ela fazia os protestinhos dela. Claro, né? Ela era da turma, né? Ela era da turma, mas ela era mais mais safa. Então eles quebraram, eles foram de... Olha, o Caetano, pra você entender que ele estava fazendo um protesto, você tinha que dar muita volta. Você tinha que decifrar, né? Desencriptar. Agora, o Chico não, né? Não, o Chico já era bem... O Chico, o Vandré principalmente, né? O Vandré era muito... Cezinho, é uma curiosidade. Aquela história que ele passou por uma cirurgia, uma lobotomia, é verdade ou não? Olha, isso a gente não sabe. Mas que ele ficou muito esquisito, uhum. Ele morou até na Marinha, fez o hino da Marinha. Agora, se ele passou por lobotomia ou não, o problema é que eles liquidaram com o artista. Com a imagem. Com a imagem dele. Isso foi cruel demais da conta. Isso é um pecado que a Revolução de 64, que não foi revolução, foi golpe, que o golpe de 64 tem que prestar conta para a história. Porque é um dos maiores compositores. Você precisa ver que maravilha. Eu quis fazer um espetáculo com músicas dele, eu consegui achar 170. Ele tem um cabedal maravilhoso. E de músicas românticas, de música brasileira, ele não fez só Caminhando e Cantando. Exatamente. Né? A gente acaba se prendendo a isso por conta de toda a história que aconteceu. Diga-se de passagem, não é o maior da obra dele. O maior da obra dele é um poeta da terra, de um lirismo extraordinário. Pegue o LP Nas Terras do Bem Virá, que aquilo é uma maravilha. Entende? É um maestro poético do Vandré, é lá em cima. Ele é um cantor excepcional. Muito triste, de uma certa forma, que uma obra dele tenha se tornado tão grande que acaba eclipsando as outras, né? É difícil para um artista passar por isso, mas ele mesmo se eclipsou, de uma certa forma, por conta de toda a história e de tudo que fizeram com ele. Por conta de toda a história, e eles acabaram fazendo exatamente o que não queriam. Eles promoveram o protesto. Exatamente. Eles deram status de mártir. Você quer promover alguém? Martiriza ele. Exatamente. Martiriza. Deixa de lado. Agride. Você está promovendo a pessoa. Eles promoveram ele a herói. Ele virou herói, virou lenda. Ele é uma lenda. Bom, mas aí a gente tem essas partes que foram os artistas que estavam nos grandes centros. Como que foi mais ou menos essa época aqui no interior? Olha, aqui no interior foi mais mansa. Mas eu tirei música censurada em festival. Só porque chamava Requiem de Liberdade. Então, também você não colaborou muito. A primeira frase é: morreu Maria Liberdade das Dores e Silva. Eu queria o quê? Em pleno setentão? Exatamente. Foi nem setentão. Foi nas épocas bravas mesmo. Entendeu? Porque aqui tinha muitos festivais, né? Tinha, eu participei muito. De 70 até 74, 75, eu participei bastante de festivais. Mas aí eu fiz Velhos Tempos, entendeu? Não que eu tenha amansado, mas eu aprendi a falar. Agora, morreu Maria Liberdade. Eu acho que você chegou com a marreta ali e tava querendo... Tem uma frase em latim: Requiescant in pace in domino. Sabe, eu usei a frase eu sou católico, da cerimônia na música. Aí você mexeu com muita gente, né? Aí o padre, tem um lugar que eu falava: fala o padre, canta o sino, chora o sino, berra o capitão também, morreu para a liberdade. Eu queria apanhar. Apanhei assim. Um tom alvo, assim, na sua cara. Então não te deixaram nem fazer inscrição pro... Não, eu fiz a inscrição, cantei, ganhei o prêmio e não pude ser divulgado. Mas tudo bem, pô. Ganhei o prêmio. Por 5 ficou cheio. Merecido pelo jeito. E merecido pelo jeito. A música é boa. A música parece muito boa. Se eu tivesse trazido instrumento, eu cantaria um trecho. Nossa, seria muito legal. Eu acho que você vai ter que voltar. Tá bom. Por mim já tá convidado. Tá certo. Então, o que tem feito o Zezinho Sol ultimamente?
Nada. Não, eu aposentei, estou um pouquinho doente, tenho feito menos coisas. É lógico, aos 74 você não tem o gás que você tinha com 20, com 30, com 40, com 50. A voz não, a voz continua parecida, mas a energia muda. Entendeu? Naquela época eu trabalhava 10 horas por dia, chegava em casa, tomava banho, ia compor, ia tocar, ia sair, ia viver. Agora eu quero dormir. Entendi. Eu entendo. A gente diminui o ritmo para se preservar, para ficar mais saudável, para a voz ficar mais, não ficar com aquela não voz. perder a voz, que é um instrumento. Então. Não, tá com vozeirão aí, né? Entendeu? Não pode, você tem que se preservar. Então, assim, o Zezinho só, mas ainda tem, por exemplo, para os 75, esse ano não sei se eu vou fazer alguma coisa. Para os 75, que é o ano que vem, tomara que não dê Gal Costa em mim, né? Para os 75, que eu completo o ano que vem, eu até conversei com um pianista hoje, eu quero fazer um recital em alemão, italiano, francês, nas línguas que eu consigo cantar. Que o repertório que eu consigo fazer. Quero fazer um bom recital, quero ver se eu consigo vaga com a orquestra para cantar uma musiquinha ou duas com a orquestra, porque são 75 anos. A última... 55 de São João. Antes de São João era o quê? Eu nasci em São Paulo, nós moramos um tempinho em Pouso Alegre, mas foi um hiato. Eu nasci e fui criado em São Paulo. Entendi. Eu sou cria de São Paulo. E eu vim para cá em julho de 69. Então já estava nos seus vintões lá. Tava, 20. Aí você trouxe meio que essa coisa meio revolucionária e superativa da capital, né? Durante um tempo ela ficou abafada. Porque eu não tinha espaço não havia espaço. Aí em 1970, a dona Glorinha Aguiar, de ilustre memória, ela fez um festival de música. E eu não compunha e achava que não conseguiria compor. Você nunca tinha feito nada? Nada. Quem era o músico quem era o compositor popular? Eu tinha feito com música erudita, eu tocava órgão de tubos, Bach, aquelas coisas, mas música popular eu nem escutava. Influência religiosa? Bach não é influência religiosa, Bach é um gênio. Entendeu? Então eu tocava Bach, Dietrich Buxtehude, César Franck, na igreja, porque eu era mestre de capela da Igreja da Consolação, que é órgão de tubos, com 17 anos. Eu perguntei por causa de você ter falado órgão de tubos mesmo. Eu toquei órgão de tubos. Eu aprendi a tocar órgão no órgão de tubos da Igreja da Consolação. Eu estudei com o Rui Bote Cartolano, com o organista da Igreja de São Bento. Sabe? Mas era religioso em termos. Na hora que você disse que eu tocava, de religioso eu não tinha nada, era música minhas missas pareciam concerto. Entendeu? Era um concerto que se fazia, porque era obrigatório, era assim em São Paulo até hoje. Nas grandes igrejas, que as poucas que ainda tem órgão de tubo que funcionam, os organistas são, sabe, é um instrumento nobre, difícil de ser tocado, e é o instrumento predileto de Bach. Bach tem uma obra genial para ele. Então eu era muito fixado na música erudita, e meu irmão sempre foi o contrário. Ele com 13 anos já tocava em conjunto, fazia bailinho, foi tocar na Bandeirantes, foi tocar na extinta TV Canal 9, que eu não me lembro o nome. Não era Tupi, era Canal 9. Era um canal que durou muito tempo. Manchete. Não era nem Excesso nem Manchete. Sei que teve novelas de sucesso e tudo, e depois virou Sorvete e os camaradas foram. O Coco começou lá, entendeu? Francisco Coco começou, foi a primeira grande novela de sucesso dele, foi lá. Um certo Capitão Rodrigo, a primeira versão foi lá. Ana Terra foi lá com a Georgia Gomide. Então era uma TV rica culturalmente. E meu irmão tocava lá, quando na tarde eles levavam conjuntos de bairro mesmo, na época da Jovem Guarda, 60 e poucos. Boa época. Boa época, mas eu não tinha nada que ver, eu tava no meu bar, no meu César Franck, completamente fora disso. E aí o meu irmão era o compositor popular da família. Eu falei, puxa vida, mas nem uma musiquinha? E aí eu falei, eu vou fazer. E fiz. Chama Retorno. Foi a primeira música que eu fiz mesmo. Chama Retorno. Tudo na vida passa, a raiva, o ódio e a dor. E aí foi. Daí eu desembestei a participar de festival. E como bom camarada que não se conformava com a situação, uma família inteira colocada
A minha prima Regina Gifone foi presidente da Uni naquela época famosa. Naquela época que a Uni se tornou a Uni. A Uni. Ela foi presidente da Uni. Então, com todo esse background, que eu brinco, background vermelho, eu desanquei, mas eu desanquei mesmo. Eu comecei com um sambinha de protesto, a hora e a vez, eu tava com vontade de apanhar. Entendeu? Não chegou a apanhar. Apanhar não, mas é que não vai cantar, ele falou não vai, eu já ouvi bastante. Censurado foi, né? Então dá pra dizer que o Zezinho Só compositor nasceu em São João. Nasceu em São João. O Zezinho Só, o artista, brotou, apesar da educação musical ter sido feita fora, mas o Zezinho Só artista, que mais tarde escreveu em jornal, falou em rádio, fez composição, agitou o meio cultural, nasceu aqui. Eu devo a esta cidade. E depois que você veio, também nunca mais saiu. Não, eu não quero sair. Bebeu da água do Jaguari e ficou. Eu vou morrer aqui. Eu falei, eu vou morrer e vou ser enterrado aqui. Eu não quero digerir eu ir embora. Mas então, levando em conta toda essa história, qual que é a importância da música na sua vida? Porque você está ligado a diversas artes, mas eu acho até que você é mais conhecido pela música. Principalmente, né? Eu fiquei muito conhecido na época do Zezinho, o nome Zezinho Só veio dessa brincadeira e aí eu assinei uma coluna social. Aí desagou. Mas qual que é a importância da música na sua vida? Aí é fundamental. É o fundamento meu. Eu essencialmente sou músico, compositor, entendeu? E eu essencialmente sou músico, cantor, dou uma cantadinha de vez em quando. Eu fiz música erudita em Tatuí. Em Tatuí? No conservatório? No conservatório, com Eduardo Jean Robonrad. Eu cantei com a orquestra sinfônica, cantei com a Sinfônica da USP, com a Regência do Camargo, obra dele. Quase morri de medo. Quando a gente vai pegar uma parceria dessa, né? Dá uma tremenda. Cantei lá, não foi aqui, cantei lá, com ele. Eu tava cobrindo um evento, cobrindo não, agora eu não lembro se eu tava cobrindo ou se eu tava participando. Que você fez uma aparição pública aqui faz uns 2 ou 3 anos. Não sei se foi a última vez que você cantou. Não, eu cantei no ano passado, né? No Natal. Na semana que eu moro, no Natal foi onde? Então, no Natal, porque... dessas assim grandes. Ali no Palmeiras, na escadaria. Foi ali. Ali com orquestra foi a última. Com orquestra, né? Com orquestra foi a última. Ali como é que foi? Foi convite? Porque foi muito emocionante para todo mundo que tava lá. Eu tava lá fotografando. Olha... Aquilo foi assim, o Douglas falou... Que é o maestro, né? Você cantaria isso, que é um conceito de Natal. E aí ele pediu para eu cantar uma música popular, e eu fiz uma bobagem, eu mandei ele mudar o tom, um tom abaixo, não era para ter mudado. Ficou grave demais, eu quase morri para cantar. Eu vi você chegando com o poderão. Parece um sapo gigante. Não tão gigante, né? Mas parecia um sapão. Depois eu cantei no mesmo arranjo do Pavarotti, a Adeste Fidelis. Aí eu lembro. Eu soltei os cachorros e o público reagiu muito bem. Reagiu muito, muito bem. O público fez uma... Eu não esperava aquela reação. Eu perdi por um momento, porque uma palma você espera, né? Protocolo. Agora, o pessoal do Tec Enfim ficou de pé. Sim. Eu não esperava. A rua inteira. Gritou, falei, credo, que eu fiz? Não, você acha que o artista não assusta? Assusta. Assusta uma reação dessa, porque eu tava no meio, olha, cantou um rapaz que eu achei que cantou muito bem, uma série de músicas de musical, um belo tenor, teve balé, eu tô lá, né, falei, vou lá cantar, aí eu cantei essa música do Adonira Barbosa. Mas eu falei, bateram palma, mas eu mesmo não gostei, porque eu pedi para ele colocar um tom abaixo do que eu costumo cantar, não sei porquê, qual foi a minhoca que entrou na minha cabeça, e eu pedi para ele colocar um tom abaixo, aí ficou muito grave, eu sou tenor, não sou barítono. E você abriu com essa, né? Eu abri com essa, saiu, não ficou do jeito que eu queria. Agora, quando foi na hora do Adeste Fidelis, aí entrou na minha praia, aí foi. Você colocou abaixo. São João. Eu sei que a reação do público, eu fiquei assim, credo. Então, e pra você ter uma ideia, né, é uma coisa que veio na minha cabeça agora que me marcou, porque até hoje eu lembro disso, né, então realmente eu acho que tocou ali as pessoas. Como que é essa sua relação com o público durante as apresentações? A minha relação com o público era muito nervosa no começo, porque eu ficava muito tenso.
Eu ficava com medo. Mesmo estando assim, porque eu nunca fui eu não sou de ir para público sem estar preparado. Isso eu não faço. Essa brincadeira de ir com metade das coisas, comigo não. E ver o que dá? Ver o que dá, não. Eu não arrisco. Eu tenho 55 anos. Mas é um jeito de respeitar o público também, né? Tá, Você chega com tudo preparado. Eu chego com tudo pronto e eu faço o máximo que eu consigo. Oferece o melhor. Mas não tem. Entendeu? Eu chego ao ponto assim, mas não tem. Se você disse tudo que tinha ali, era realmente o máximo, né? Mas não tem. Exatamente. Não tem mais voz, não tem mais agudo, não tem mais nada. Eu vou no limite mesmo. Mas no limite. Entendeu? Eu passo raspando. Porque, assim, o limite. Porque eu devo isso ao público. Quem tá lá espera que eu vá fazer alguma coisa. Agora, eu chegar lá para fazer, muitas vezes, fazer o mesmo repertório, eu não repito o repertório. Eu vou no seguro, né? No confortável. Vai para o seguro, no confortável? Então fica em casa, fica de chinelo. Entendeu? Não, eu não me sinto, eu não faço um repertório confortável, eu não faço um repertório popular, eu não faço um repertório fácil. Essas 3 coisas comigo não acontecem. Isso é padrão. Se eu vou a público, eu vou, enquanto eu tiver condições de fazer uma coisa que eu vá oferecer, como nesse dia, eu pude oferecer algo, eu vou fazer. O dia que eu não puder, ir no conforto, eu fico em casa. É por isso que as suas apresentações sempre estiveram com bastante pessoas, um público grande. Talvez por isso, esse respeito que você tem com o público, né, esse preparo seu. Porque sempre que a gente via Zezinho só, o pessoal corria para ir, né? Eu também cheguei em muitas apresentações suas, né? Então, eu sempre. Eu lembro até uma apresentação no Centro Recreativo, foi a primeira vez que eu mostrei para o público que eu podia cantar sem microfone. Eu larguei a capela, o microfone e terminei as 2 últimas frases a capela, e o Centro Recreativo é enorme, né? Mas aí eu enchi, aí você tem que usar a voz, que não é de popular, né? Aí você tem que projetar com lírico. Não, lírico é minha praia. Mas é uma coisa engraçada. Eu fiquei conhecidíssimo nessa época dos festivais como compositor de protesto. Mas estava em alta também, né? Estava em alta, né? Todo mundo protestava, né? Eu fiz um baião chamado Porém. Você, pelo jeito, você transita em vários gêneros também, né? A música popular, meu sonho, sabe o que é? É cantar Strange Fruit. Fazer uma versão de Strange Fruit, que só rapidamente, das árvores do sul pendem estranhos frutos. Sabe o que é? Os corpos dos negros enforcados. Uau! É de matar! Quando traz esse tipo de analogia, essas metáforas, essas imagens, né? E a música fica muito mais rica. Tem 2 gravações dessa música que tiveram coragem de gravar. A Billie Holiday, que lançou em 1950, pouco antes de marcar pro céu. Ela morreu com 42, né, parece? Morreu ela morreu só, andou bem, viciada em tudo quanto é coisa. E a Nina Simone regravou depois, mas não teve coragem de pôr no show. Porque a música é muito forte. E eu tenho morro de vontade de fazer um espetáculo de popular. Eu quero ver qual que vai ser o pianista corajoso que vai me acompanhar. Porque ela é chata que dói. Já tem alguém em mente? Não quero falar porque eu não sei se vai aceitar. Mas já tem. Se aceitar, eu venho aqui e conto. Isso aí vai ser bem interessante da gente ver. Porque eu quero... Porque o problema dessa música é que ela ficou tão grande, porque por ser contra o preconceito do negro, ela acabou sendo contra o preconceito em si. Em geral. Ela cresceu. E é exatamente por isso que os cantores têm medo dela. Porque quando você entra, eu quero cantar em inglês, porque ela foi composta em inglês. Mas eu vou traduzir antes. Que ela falava, e ele fala, na continuidade do poema, não é exatamente um blue, é mais um blue sei, ou seja, você vê o blue, mas não é um blue. Entendeu? Mas é fantástica. E aí é uma composição de alto bordo. E ela termina dizendo que esses frutos têm um gosto estranho, amargo. Que é o amargor da história, né? So bitter. E a Billie Holiday, né? Ninguém chega perto daquela mulher. Você, assim,
Qual que é a importância da igreja na sua vida? A gente já falou alguma coisa sobre isso? A igreja é a minha base. Eu sou católico, apostólico, do ritual romano. Todo mundo fala romano porque a sede é em Roma. Não, é porque a gente celebra no ritual romano. Tá? É uma coisa que o pessoal não diz, mas assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é católica porque é universal, católicos, do grego. Ela apostólica porque ela tem na tradição os ensinamentos dos apóstolos, e romana porque a missa que nós celebramos aqui, a missa que é celebrada em todo o Ocidente, é o ritual romano. A estrutura de como ela é. É de como ela é. Porque a missa, na realidade, é sempre igual desde a época dos apóstolos. Se faz, entra, se agradece, reconhece a Deus, dá glória, declara a crença, gloria a Deus, reza com salmos, gloria no Evangelho, tem a palavra do celebrante, a homilia, que é a interpretação, a mensagem, anáfora, que é a celebração em si, a consagração, e aí a gente esquece uma coisa: a missa, ela começa quando termina, porque a missa vem de missão. A missa era a celebração que eles faziam para enviar, para evangelizar. Não tem nada a ver com ficar ali. Tem a ver com divulgar a boa nova. A boa nova, é isso. Então a importância da igreja, eu fiz teologia para leigos, né? Eu sou bem fuçado nessa área, eu adoro essa área, leio muito. Claro que eu não vou ler os mais confortáveis, né? Eu leio Leonardo, Carlos Mesters, Marciano Vidal, e por aí afora, João Sobrino, mais um pouco e o Bispo Luiz Comunga. Não é o Luiz Comunga, não. É que são grandes autores, mas são considerados... essa história de esquerda e direita parece que virou febre. Tudo de esquerda e direita. 10, 15 anos pra cá, isso voltou a ficar bem, né? É uma coisa imbecil, na minha opinião, porque não tem esquerda e direita. Como é que você vai colocar Jesus à esquerda ou à direita? A mensagem evangélica à esquerda ou à direita? A reflexão até pode ficar um pouco mais pendente para a esquerda, quando ela é mais ligada às causas populares, um pouco mais à direita, quando ela não tem as tendências dentro da igreja, que gosta daquela igreja coberta de ouro. A parte mais moral e... Não, na parte moral. Tem uma tendência mesmo que gosta daquela igreja antiga, o Padre de Costa. Isso. Eu não acho, eu gosto da igreja como ela está hoje. Eu acho que é uma evolução natural, né? Então, assim, independente das contracorrentes que existirem, tudo tende a seguir para frente por algum... Então, eu acho que o caminho natural que se seguiu é o que se seguiria. Porque afinal de contas fala, não, porque a gente não pode evoluir, a mensagem é eterna. Peraí, se é eterna, ela perde a evolução. Exatamente. Se ela é eterna, ela é acima da realidade. A realidade vai ter sempre que caminhar atrás da eternidade. Não a eternidade se sujeitar à realidade. Então, parece que as pessoas não pensam. Podemos falar que você é um admirador do Padre Lancelotti. Grande admirador do Padre Júlio. Aquele lá é padre para mim. Padre veio do latim, pai, pater. E é cristão. Ele é cristão e é pai. Pai de sei lá quantas pessoas. Ele sai para a rua até hoje, na idade que está. Agredido, né? Agredido muitas vezes, falado mal, muitas vezes dentro até da própria instituição, olhado com certa reserva, e ele está lá fazendo o trabalho dele, como pai, como padre. Ele é padre. Ele assumiu uma paróquia que ninguém quer assumir, porque não tem rendimento quase. E agora está indo. E é a missão. Ele celebra a missa e vai fazer aquilo que a missa pede. O Vit Missa Est não é a missa. A missão começa quando termina. O Santo Agostinho fala isso, né? Nas coisas de Deus, quando terminamos, acabamos de começar. E você sempre teve esse jeito bem sincerão? Ou foi algo que você foi desenvolvendo por necessidade? Olha, eu sempre fui assim. Eu tinha 6 anos de idade. Minha professora não ia com a minha cara. Foi minha primeira professora. E me perseguiu, porque eu tinha aquelas duelos entre alunos, e ela tinha um aluno predileto. E eu massacrava o coitado do rapaz. De pirraça. Eu era pirracento.
Aí eu cheguei no final do ano, eu tive a prudência de olhar que ela ia ser minha professora. Não, no segundo ano é dona fulana. Eu falei, é. Aí eu cheguei nela com 6 anos. Falei, a senhora me perseguiu o ano inteiro, encheu a paciência. Funcionário com 6 anos. Falei tudo que eu tinha pensado, eu quero a minha medalha de ouro. E fechei meu caderninho e não falei mais com ela, nunca mais. Então acho que desde sempre mesmo. Eu sempre fui pontudo. E você... Nunca fui mal educado, hein? Mas pontudo... sempre sim se colocou, né? Assim, sem abaixar a cabeça. Não. Aliás, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Meu filho, cabeça não se abaixa. E hoje fazendo balanço, isso te trouxe mais coisas boas? Trouxe coisas boas e claro que não trouxe não poucos dissabores. Evidente. Especialmente numa sociedade como a nossa, uma sociedade... Toda a sociedade, ela morre de medo de novidade. Ela quer o status quo. Todo mundo que balança o status quo, é evidente que tem muita gente contra e tem muita gente a favor. Isso eu nunca vou deixar de ser polêmico, porque eu não sou polêmico apenas para ser polêmico. Senão não teria sentido, seria vazio. Eu sou polêmico porque eu tenho opiniões e as defendo. Então, tem sempre quem é contra e quem é a favor. Isso não tem jeito. Quando você tem postura política, social, pessoal, quando você tem postura, você tem afeto, você tem desafetos e tem aqueles que são a seu favor. Isso é lógico. Tem gente que admira a sua trajetória e tem gente que não gosta dela. Isso não tem como. Toda pessoa que tem opinião... E você acaba chamando a atenção porque é o que muita gente não tem coragem de fazer, né? De se impor, de se colocar e defender o que acredita. Aí pode ser verdade. Que posição polêmica que eu tenho? Eu sou um coitadinho. Mas só o único problema meu é dizer, eu existo. E tem aquela coisa, né, Matheus? Toda unanimidade é burra, né? Então... Não existe unanimidade pra mim. Não existe. Não tem como. Bom, e falando não tem pro Bar, né? Bar todo mundo fala que ele é muito bom. Acho que o mundo da música considera, acabou sendo uma unanimidade. Falando sobre a parte de opiniões e polêmicas, eu queria trazer um pouco sobre a sua passagem pelo jornalismo, né, que você já mencionou. Como que foi isso? Você já imaginava trabalhar num jornal? Como que foi esse trabalho? Até hoje eu queria saber quem foi. Eu não vou falar porque nós estamos no ar, e enfiou na cabeça que eu tinha que ir para o jornalismo. E aí que quando você desperta isso, bem, é um vício. É um vício. O jornalismo para mim é um vício. Se me chamar amanhã para trabalhar em qualquer jornal para escrever nota de falecimento, eu vou. Entendeu? Porque despertou o bichinho. Aí você já sabe muito bem, vocês são jornalistas, você sabe muito bem que despertou. Entendeu? Eu estava quieto no meu canto, fazendo minhas músicas, participando de festival, tocando para fora, estudando mais teclado ainda. Aí veio esse convite. Por que você não escreve? Você não escrever em jornal? O quê? Nós estamos sem colunista social. Eu olhei para mim, com meu tênis, todo pintado com coisa. Eu falei, meu pai do céu, eu não faço gênero, né? Mas como eu sempre gostei de desafio, eu fui lá conhecer o camarada. Aí foi assim... E é engraçado você ter pegado logo o social, porque eu acho que é uma das áreas do jornalismo que te coloca mais nesse ambiente mesmo, porque de repente você está lidando com todos os eventos e todo mundo da cidade, desde figurões até ativistas sociais, você está ali no meio. O pior de tudo é que eu fiz a coluna social mesmo, aquela coisa assim de socialite, entendeu? Quer dizer, não era para o Vermelho fazer isso. Isso que é engraçado. Mas você já era conhecido como Vermelho? É claro que eu era. Eu trabalhei na campanha do Nelson Mancini Nicolau. Então eu acho que te convidaram até pela ironia, né? Eu acho que foi. Mas vamos ver o que ele faz. Olha, eu nunca tive um sucesso tão grande na minha vida.
Mas foi uma coisa assim que... Mas por quê? O que eu fiz de diferente? Nada. Era foto, eu publicava um textozinho, só que eu usava uns... Eu vi que a dona Odila Godoy, que é a minha grande inspiradora, ela usava sesquipedal, deslumbrante, abilolado, ela punha tudo quanto é... Desfilava o léxico. Completo, ela engoliu o dicionário. Eu também, como sou engolidor de dicionário, eu comecei. Vamos ver quem escreve melhor aqui. Vamos ver quem não, ela mais o tempo. Ela já não escrevia. Não, ela já não escrevia. Ah, entendi. Eu assumi praticamente o lugar dela. Ela ficou você manteve a linha. Mantive a linha. E aí eu, né, mais jovem, e aí eu mantive e expandi. Mas eu fazia também artigos de fundo, sem assinar para o jornal, sobre economia. O editorial mesmo. Editorial, fazia assim. Já ganhou uma projeção lá dentro, porque fazer o editorial do jornal é uma função da... É uma função espinhosa, inclusive. Porque você... Não, espinhosa, mas normalmente quem faz o editorial é o editor-chefe, né? Até com base em todas as matérias daquela edição, ele escreve o editorial, né? Baseado naquilo, mas geralmente é uma pessoa de muito prestígio dentro do jornal. Ele escrevia muito bem, escreve muito bem até hoje, Marco Aurélio. É um grande jornalista. Mas ele falava, você faz e tal. Ele ficou pouco tempo no jornal. Aí a Carmela assumiu. Né? Eu fiquei um tempo, depois eu saí, fiquei no município fazendo a mesma função, aí depois escrevi no Correio de São João, escrevi uma série de jornais aqui da cidade, sempre assim. Eu usava, na realidade, a coluna social para fazer jornalismo. Porque aí, quando tinha uma reportagem espinhosa, adivinha quem é que ia? Quando tinha que entrevistar o fulano que ia dar trabalho, adivinha quem é que eles mandavam? Então você já tinha uma característica meio diplomática ali, né? Tinha. E tem umas coisas interessantes, que eu não vou contar quem é. Eu lembro uma coisa, veio Horácio Laffer Piva aqui. O único presidente da acho que é CIESP, essas coisas de empresário, que hoje em dia tem dois, né? Hoje em dia são dois, geralmente são dois. E ele era eleito para os dois cargos. E alguém do meu lado, da imprensa local, perguntou: ô Zezinho, quem que é esse cara? Pior que perguntou alto, estava a secretária dele aqui. Ele trabalha? Horácio Laffer Piva, será que não dá para entender? Olha o nome! Laffer! De que ele era dono? Ele vinha de avião. Ele já teve um jantar aqui, que ele veio. Entendeu? Eu não sei como é que é a sigla, eu não lembro mais. Era aquela reunião de empresários. Fiesp, Fapesp. Fiesp, Ciesp. Ele era presidente dos dois. E nessa época foi quando esse que é o presidente atual ganhou pela primeira vez, aí ficou dividido, Fiesp de um lado, Ciesp do outro, com dois presidentes diferentes. Mas o Horácio Laffer Piva, ele foi presidente há alguns anos dos dois organismos, ele tem uma competência, uma inteligência feroz, é um homem inteligentíssimo. Pensa bem, é um grande empresário. Vamos perguntar se ele trabalhava. O que ele fazia? Falei, e a pauta? Não trouxe. Você vai entrevistar o Horácio Laffer Piva sem pauta. Isso tem pauta, né? Tá aqui. Cada um tem a sua pauta, inclusive. Mas ainda mais vindo de você que falou que é super metódico para preparar os shows, né? Imagino que no jornalismo isso... E o papelão? E o estudo? Então. De saber quem que era o cara, quando fazer a pesquisa, né? Claro, você acha que eu sou doido de entrevistar um cara desses sem saber o que eu vou fazer? Não, isso não se faz. Hoje em dia não, hoje em dia o jornalismo está muito mais organizado em São João, o pessoal tem pauta, tem reunião de pauta, tem todo um trabalho, desde a Piratininga, TV São João, município, Gazeta, mas aí a Gazeta, a Carmela, ela tem uma vasta experiência sobre o assunto. Aliás, os melhores editoriais que eu já vi eram os da Carmela mesmo. Ela escreve bem, tem um português excelente, não parece, tem uma cultura geral enorme. E sabe ela sabe colocar os alfinetes no lugar certinho. E olha, isso não é de hoje, viu? Aliás, eu sou católico por causa da Carmela. Eu estava ateu. Perdido na vida. A Carmela bateu lá em casa. Ela era amiga do meu irmão. E falou, olha, Carmela, nós regulamos de idade. Ela é mais nova que eu.
Bem mais nova que eu. Eu tenho 74, a Camila não tem nem 70 ainda. Ela é 60 e pouco. Não sei a idade dela. Mas ela é bem nova. Ela bateu lá em casa e falou: olha, eu vim te convidar para fazer um encontro de juventude. Eu quero ver o que é essa porcaria. E fui. Nossa, voltei Convertido. Voltei assim, nas graças. Voltei, olha, mais um pouco eu nasci azia. Mas sério, desde aí eu me entrei na comunidade de jovens e eu sempre gostei de ler. Uhum. Então eu era muito amigo, ainda continua, que a gente não se vê mais, ele mora em Campinas, Padre Zé Benedito de Almeida Davi, que tinha chegado da Europa. E o Padre Zé Benedito é um grande teólogo, é muito culto. E eu comecei a ler isso, ler aquilo, ler isso, ler aquilo. E eu fui comprando livro, fui me interessando. Ah, pronto, virou uma maluquice. Quanto mais a gente estuda sobre algo, né, mais a gente... Você entranha naquilo. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu sou assim mesmo. Eu gosto mesmo, eu leio mesmo até hoje. Entendeu? O último livro do Leonardo Boff, que ele pegou o primeiro livro dele, Jesus Cristo Cósmico, que ele fala da salvação do cosmos. A salvação vem para o cosmos, vem para o cosmos, não só para a pessoa humana, para todo o cosmos. O universo foi salvo, entendeu? O Boff... eu tenho, acho que 2 livros dele. É uma leitura difícil, né, Zezinho? Você não acha? Nossa, quando eu leio os livros dele, assim, eu tenho que parar, pensar um pouco, para depois continuar. O problema do Boff são 2, assim, que eu vejo. Em primeiro lugar, que o português dele é português de teologia. Eu acho que talvez por isso. Então ele usa uma linguagem teológica específica. Não os livros de filosofia. A Águia e a Galinha, esse pessoal não. Aí ele é muito mais claro. Não é que ele é mais claro, ele é muito menos erudito. Agora, como teólogo, ele é teólogo. De verdade. Então ele é muito erudito. Tanto que o livro dele de estreia, baseado nessas reflexões do Teilhard de Chardin, que é o Jesus Cristo Cósmico. O Teilhard de Chardin tem uma ideia muito grande dessa influência da salvação como um evento de total amplitude cósmica. Isso não contraria a Igreja Católica, mas é uma amplitude que nem sempre não dá para você falar no sermão de domingo. Uhum. Tá? Mas é uma reflexão. Então ele estreia com esse livro, Jesus Cristo Cósmico. E agora, há pouco tempo, ele reescreveu, entendeu? Reescreveu o mesmo livro e ampliou as notas, porque agora ele está mais ligado em outras tendências. E a Mãe Terra, que ecologia. Tal. E ele é um livro interessante, mas assim, o problema dele é esse. Primeiro que o português dele é português de teólogo. Sim. Ele usa uma linguagem específica. E B, o raciocínio dele ele vai longe. Ele vai longe. E por falar em livro, eu acho interessante aqui lembrar, a gente teve uma entrevistada um tempo atrás, que é uma grande amiga, que é a Silvia Ferrante, e ela lançou biografia não autorizada, acho que faz uns 2 ou 3 anos, que contém poemas de Zezinho só. Nós fizemos uma parceria, foi uma parceria muito engraçada. Ela me deu os originais, a ideia do livro é dela, tá? A história é dela. Até algumas pessoas pensaram que se tratava de alguém específico. Por chamar a biografia. Não é. É um apanhado nosso. Inclusive eu estou lá. É uma biografia daquela época, né? É uma biografia daquela época. Ela compôs um personagem que tinha a ver com quem inspirou. Mas não era só sobre... Não era sobre ele. E é o primeiro lírico masculino dela também, né? Aí o que acontece? Ela falou, eu preciso de uma densidade masculina. Então os poemas e parte dos textos são meus. E como que foi mergulhar nessa ideia naquela época? Porque ela me presenteou com o livro, eu ainda não li, mas ela me fez uma sinopse que eu comprei a ideia imediatamente. Inclusive, chegamos aí até a conversar sobre adaptações para outras mídias. Olha, eu acho uma das obras-primas da Silvia. Porque, não pela minha participação, modesta. Modesta. E eu acho que é modesta, porque é o seguinte, o personagem é poeta. E agora, o problema é que é um poeta masculino.
A Silvia tem um livro chamado Fluir de Poesia, muito interessante. Sim, ela inclusive lançou no Acontece. Mas o problema da Silvia é que ela é feminina. E a Silvia é daquela feminina. Sim, sim. Entendeu? A feminilidade Exala da a feminilidade. Silvia, ela exala. E como é que ela vai escrever poesia de um homem? É difícil se colocar nesse lugar. E ela precisava de alguém que tivesse habilidade poética de um lado, e ao mesmo tempo que fosse fundo, tivesse medo de ir fundo. E ela sabe que eu não tenho. Então eu entrei no personagem com tudo. Mesmo porque o personagem que inspirou, eu não vou contar o nome, mas o personagem que a inspirou foi um grande amigo meu. Então, bem ou mal também remete a você mesmo, né? Porque Não. você estava presente. Estava presente. Infelizmente não estava no fim. Uhum. Entendeu? Eu fiquei com pudores de ir lá vê-lo. Porque ele não gostava de que o vissem emaciado, magro. Entendeu? E eu fiquei muito triste com isso, porque eu gostaria de tê-lo visto. Mas ele foi um grande amigo meu. Eu tinha coisas dele escrita, tanto que eu levei o que eu tinha dele, a carta que ele escreveu quando ele estava na Inglaterra para mim, eu levei tudo e dei para o pai e para a mãe ler. Eles leram juntos. Não tinha nada de... mas você expôs a sua intimidade. Que intimidade? É a carta do amigo para o outro. Eu não tinha nenhuma vergonha de ser amigo dele. Então, mas a pessoa que inspirou morreu daquele jeito mesmo. Uhum. Entendeu? E morreu de AIDS. Mas ele inspirou, não é a história dele. Sim, sim. Ele só inspirou. Isso aí ela quis deixar bem claro, desde antes dela lançar, ela já explicava. Mas isso. o pessoal não entende que não é. Porque se você vê, eu tive diversos amigos meus de São João que morreram de AIDS. E todos têm uma história similar. Exatamente. Uma outra menina falou, ai que beleza, a Silvia fez a história do meu irmão. Não, é a história de todos nós. É a história de toda uma geração. E é interessante porque é muito pelo jeito que a Silvia escreve, né? Que nem aconteceu com a Primeira Dama. Todo mundo acha que é exatamente a história da Rosinha do Bilu como tá ali, sendo que ela sempre fez questão de falar que é uma adaptação. É uma adaptação, foi inspirada. É um romance baseado, né, em fatos reais, claro, mas é um romance. A Rosinha do Bilu existiu, como o menino não tinha esse nome. Sim. Não vou dizer o nome da figura que inspirou, mas ela inspirou-se nele. E aí, mas a Silvia não fez direito, não é isso que aconteceu. Mas não é uma biografia. Isso, não é biografia. Entendeu? Por isso o nome biografia não autorizada. Não é uma biografia mesmo, no sentido próprio de pegar a história de fulano e dissecar. Porque a história nós conhecíamos. Não era daquele jeito mesmo. Uhum. Por isso que ela fez de uma forma que não era. Agora, o livro realmente ficou bastante interessante. Eu tenho o maior orgulho de ter participado. E pelo jeito ela também tem, porque tá na capa lá, né? Em destaque. Não, ela pôs, sim. Eu fiquei porque... aí acabei virando escritor depois, né? Agora mais uma, né? Sala de aula com Cláudia Cunha. Essa semana eu vou falar sobre a importância da contação de histórias e da leitura para criança. Como a gente está falando bastante de leitura, né? Então, a gente tem o lado moral, né, que é uma das principais aplicações das histórias, né, ele está relacionado ao ensino de virtudes, à construção do caráter. Aí entra as fábulas, os contos de fadas, em que o bem sempre vence o mal, né? E tem as lições de moral, né? Sim, desde a educação infantil a gente trabalha muito. As fábulas são fantásticas, eles adoram aquela coisa do animal ter voz, o animal ter pensamento, né? Uhum. Porque a criança é lúdica e a fábula é super lúdica. É uma né? maneira de você ensinar algo entrando no universo da criança, né? Sim, aí os contos de fada também, né? A gente já em outra ocasião aqui no Acontece, a gente falou bastante sobre os contos de fadas e a importância, né? E outro objetivo é o uso adequado do vocabulário. Porque muita gente fala assim, não, mas você vai ler o livro e você tem que adaptar para as crianças. Às vezes nós fazemos isso, mas às vezes também a gente conta do jeito que está, porque isso vai enriquecer o vocabulário. Exatamente. E até esses dias eu estava lendo um livro, porque aí eu estava lendo o livro, e a contação de história geralmente é sem o livro, né? Eu estava lendo e tinha uma palavra difícil mesmo, e uma criança sabia.
Olha só, né? Uma Então, às criança vezes, a de gente 6 anos, menospreza. A gente menospreza, fala, não, a criança não vai entender. Entende. E as outras vão estar já, né, conhecendo as palavras, né? A interpretação, a criatividade, a imaginação e a comunicação, porque a linguagem oral, ela vem antes da linguagem escrita. Sim, era assim que as histórias foram chegando até a gente, né? O primeiro registro oral. E a contação de história e a leitura dos livros fazem parte da grade diária da educação infantil, né? E também trabalha a inteligência emocional e social. Como tem o poder de simular emoções e sentimentos, facilita a compreensão desses assuntos. Porque também depois de cada história, a gente faz aquela roda de conversa, onde as crianças, elas falam. Que cada um entendeu, Sim. né, como foi. Isso é muito importante. No teatro isso acontece muito também. Depois de cada exercício você tem que pedir o feedback. Sim. Né, pra ver como que cada um tá assimilando aquilo lá. E a contação de história também, ela pode ter bastante recursos visuais, né, e sonoros também. Os visuais, os fantoches, e objetos mesmo, né? Porque a criança, ela tem uma imaginação tão grande que você pode contar uma história usando um copinho, exatamente. Se você falar para a criança e você fizer uma contação bem realista, meio que interpretando, e você falar, olha, essa é a Branca de Neve, ela já vai assimilar. Sim, então é muito gostoso, né? E é aquela coisa, conta histórias para os seus filhos, né? Eu cresci com meu pai contando história, né? E causos, né? E causos. Então, eu penso que essa criatividade que eu tenho, essa imaginação, veio muito do meu pai. Só que não eram histórias convencionais. Ele contava para você também. Então, assim, ele nunca pegou um livro de história para me contar, apesar que a base leitora que eu tenho foi do meu pai, porque eu sempre vi ele com um livro na mão, mas quando era para contar história, eram histórias inventadas e eram muito doidas, né? E então vamos fazer a campanha, conte uma história para uma criança, né? Não, isso faz toda a diferença. A criança vai crescer lembrando disso, né? E vai ser uma influência para ela o resto da vida. Sim. Bom, vamos então para o álbum de recordações? Vamos. O álbum de recordações, assim, você sabe que as coisas que mais impactam na nossa vida é na primeira infância, do 0 aos 7 anos, pro bem ou pro mal. Mas aqui é pro bem, porque o nosso programa é alto astral. Então você vai agora lembrar do Zezinho, nessa faixa de idade, do 0 aos 7. Tá? Já lembrou? Então aqui eu fiz um cartãozinho para você. Mostra para ele, né? Lógico. Eu vou arriscar, é uma clave de sol. É uma clave de sol. Porque eu não entendo nada de música. Eu sou escritora também, né? Mas de músicas, assim, eu não entendo nada. Mas aí eu procurei, eu falei, vou fazer uma coisa bem bonitinha para ele, que ele merece. Então, assim, primeiro você vai responder essa pergunta aí. Não abre. Não abre ainda. Assim, uma música que me emociona agora ou na época? Fica à vontade. Por enquanto é agora. Por enquanto. Nossa, tanta coisa. Por que essa restrição? Não, porque o do 0 aos 7 anos não é quando abre? Então. Olha, uma música que te emociona sempre, aquela música que você... A primeira que veio na sua cabeça, provavelmente. É uma área de ópera. Você pode ir. É Mama Morta, com a Maria Callas. Maria Callas. Que é a minha paixão. Dá um trechinho só. Como é que eu consigo fazer? La Mama Morta. Ela abre assim, La Mama Morta. Não é uma letra, né? E vai embora. Essa você sempre... De vez em quando eu escuto. É uma interpretação, a Callas conseguiu... Porque, na realidade, me relembra minha família, as coisas. Porque é a revolução... Ela é uma revolução, ela está na revolução, do Andréa Chenier. E ela diz que ela se sentiu, que ela viu a mãe dela, porque a mãe dela morre, é assassinada pelos soldados. E ela fala, elas ficaram na rua, e fulana vendeu o seu corpo para que eu pudesse. E no final das contas ela arrebenta com os opressores. Então essa música me emociona sempre. E a interpretação da Maria Callas, inclusive naquele filme Filadélfia, naquela cena que o camarada assume tudo e fala da doença dele, uma cena belíssima, o fundo musical é a Callas cantando isso.
Olha, eu não queria imaginar isso. Conversa com a sua história, né? Conversa com você. Conversa. É uma das músicas de lírico, é uma dessas. É a outra, Apesar de Você, do Chico Buarque. Nossa, essa aí. Essa mexe comigo até hoje. Inclusive a Tainá e eu, a gente tá numa peça que ela termina com Apesar de Você. Apesar de Você é uma música, pra mim, fundamental. Dentro Com do certeza. meu... Que me fez gostar de fazer música de protesto. Bom, agora... Agora você abre o cartão, agora é o Zezinho do 0 ao 7, uma lembrança afetiva feliz. Ih, tem tantas. Agora é com a família. Uma lembrança afetiva com a família. Olha, minha família era assim: mamãe contralto, papai organista baixo e maestro do coro, Zezinho cantando. Então foi a primeira vez que eu cantei com a família. Minhas tias cantavam no coro, 2 sopranos, uma mezzo. Que a família era enorme. Já morreram todos, eram 14. Então tinha a tia Uta, que era soprano, a Lalinha, que era mezzo, a Vicentina, que era soprano, mamãe, que era contralto, meu pai baixo, e eu era sopranino. E nós cantamos, e foi a primeira vez que eu cantei no coro, de roupinha, em cima de um tablado, Natal. Nossa, em latim. A missa letare, que quer dizer alegria. Maravilhosa. Nossa, que lembrança bonita, né? Quando eu comecei a aprender música e comecei a aprender... Entrei no coral, comecei a tocar teclado. Eu sempre tive essa fantasia de poder fazer um sarau e tocar com a minha família, mas infelizmente ninguém toca e ninguém canta na minha família. Olha só. Mas eu acho que quem tem esse privilégio... Era uma família de músicos. Pra você ter uma ideia, no meu primeiro ano de vida, eu não lembro, contaram. Quem deu o recital de abertura foi o Joaquim Paulo do Espírito Santo, que é um pianista brasileiro bastante conhecido. Ele era aluno do papai na época, e ele foi lá e fez um recital. Então eu nasci sob a égide da música. Eu achei muito bonito porque você fala, se eu for falar, minha mãe, ela é professora, ela é escritora. Ele já vai, minha mãe contralto. Mas era a família inteira cantava no coro. Eu, além de tudo, tocava orguinho. Tá bom, eu vou estudar música pra você falar minha mãe é contralto. Ele fica chateado comigo. Eu não tenho o menor talento, eu gostaria de ter, eu sou apaixonada por música, mas eu sou das letras. Não sei, eu acho que você tá se limitando. Mas ele que tá frustrado. Não tô frustrado. Ela acabou de lançar um livro, eu não tô frustrado, não. Como é que é o nome do seu livro? A Jardineira. É um livro, é um romance histórico sobre uma pedagoga. Não, sobre um pedagogo. Não, sobre uma pedagoga que entra em contato com as teorias de um pedagogo. É o criador do Jardim da Infância. O Frebel. Friedrich Frebel. Que é pouco conhecido no Brasil, é Friedrich Frebel. Ele que alemão, ele que criou os Jardins da Infância. Ele é pouco difundido porque tem pouca literatura pelo livro sem alemão. Não teve muita tradução. Não teve muita tradução, né? E como ele foi o criador do Jardim da Infância, eu sou apaixonada por ele, porque eu sou professora de educação infantil. Então eu fiz um romance em que a professora encontrou um livro dele, ela era bem tradicional, encontrou um livro dele e resolveu pôr as ideias dele em prática e teve toda aquela repressão, já falando em repressão. Eu garanti que ele é revolucionário ainda hoje. Com certeza. Sim. Inclusive tem escolas frebelianas no Brasil, no mundo todo, né? Mas no Brasil é pouco conhecido, todo mundo acha que começa de Piaget para frente. Tanto é que os outros pedagogos, Maria Montessori, Piaget, tudo, se basearam nele. Ele que pôs a música, brincadeira, jogos na educação. A ele que leva essa primeira... o aspecto, digamos, lúdico da educação exatamente. Para a educação. Inclusive, em muitos concursos fala quem é o pai da educação infantil. O pessoal joga tudo Piaget, não é? É Frebel. Então, eu fiz esse livro amarrando a metodologia dele, contada por uma professora. Esqueceram de ler Piaget, né? Piaget não é o papo da educação infantil. Não. E aí, bom, eu não tô frustrado, tô orgulhoso. Mas assim, eu gostaria de chegar sábado, ter um sarauzinho em casa, com todo mundo tocando alguma coisa. Em casa tinha, sempre. Exatamente. Meu pai tocava acordeon e órgão, ele não tocava piano. Ele era órgão mesmo, órgão de tubo. Tanto que eu sabia a registração de órgão de tubo de cor desde pequenininho, porque ele falava, a gente conversava, eu perguntava, eu sempre fui perguntão. E falando em perguntão, órgão de tubos que você falou até da Consolação lá, é aquele gigantesco. Aquele que tem no Mosteiro São Bento. É aquele. Nossa, eu estudei com um cara que tocava lá na época.
Nossa, é lindíssimo. Não, é, 4 teclados. imagina O vocês da Consolação tinha só 2. tocar no Mosteiro de São Bento, nossa. Eu não tocava no mosteiro, eu estudei com um cara que tocava lá. Ah, sim. Eu fui conhecer o órgão no Mosteiro de São Bento. Aí eu só vi em fotos, mas já fiquei apaixonada. Imagina o som que deve sair de lá, hein? É assim, como é que eu vou dizer? É uma coisa meio mágica, porque é um tubo por nota. Então cada teclado... só para você ter uma ideia. Um teclado, 61 notas é o padrão. Não é o teclado de piano que tem 7 oitavos. Nossa, pega a igreja inteira. Não, lá pega, porque pensa bem, são 4 teclados. Nossa. Tá? Cada registro tem 61 tubos. Um dos que eu toquei tinha 150 registros. Multiplica 150 por 61. O tubo do dó grave, do 32 pés, que é a nota mais grave, tinha 12 metros de altura. Era de madeira, porque eu não conseguia fazer isso de metal, né? Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista, Obrigado. que foi maravilhosa. Com certeza. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu tenho uma última pergunta, que normalmente é um pouco mais filosófica. Mas antes, você quer falar alguma coisa? Não, Matheus, o Zezinho, assim, eu cresci indo nas apresentações dele, né? E sempre, assim, admirando muito, e toda a cidade, né? Eu nunca imaginei estar aqui com ele, entrevistando ele. É um prazer, assim, você recebe meu nome, acho que a gratidão de tudo que você fez pela nossa cidade. Como você disse, você é são-joanense, pode ter certeza que a cidade também te considera. Ah, não, isso aí considera com certeza, né? Bom, pelo menos o título me deram. Já oficializou, então. Agora, oficialmente, eu sou são-joanense. Perfeito. Zezinho, então, levando em conta tudo que a gente falou, toda a sua história, pelo que o Zezinho só vai ser lembrado? Não sei. Eu acho que por simplesmente existir, eu acho. Por não ter medo, por ter coragem de ser ele mesmo, de ter defendido as suas opiniões. Claro, tem as músicas, né? Tem o disco Cristal de Nós, que eu fiz com a Silvia Ferrante. Sabe? Tem o disco, tem o livro, tem o trabalho no jornal, tem o trabalho na igreja. Entendeu? Eu acho que é engraçado. Na igreja eu sou considerado quase como um pregador. No meio da música, um músico. No meio dos escritores, eu tenho lá o meu reconhecimento. E no meio do jornalístico também eu tive a minha atuação. Então, cada área que eu atuei, eu procurei fazer o melhor de mim. Se deu certo ou não deu, o tempo que vai dizer, a história que vai dizer a história não nos pertence, né? Como é que você vai julgar a sua própria história? Não tem como. Isso é impossível, né? Isso é uma tarefa que nem o Aristóteles arriscaria. Você não pode, eu sei que nada sei, eu não sei nada. Então, é nesse sentido que eu falo sei que nada sei. Eu não tenho ideia se eu vou ser lembrado como jornalista, como um revista político, como um músico. Mas vai ser lembrado. Não sei, tomara. Ou como conjunto da obra, né? Aí eu já não sei, entendeu? Como é que eu vou ser lembrado? Realmente eu não sei. Eu espero que eu seja só espero que eu seja lembrado por uma coisa, que é o que eu mais gostaria. É o meu amor pela cidade e pelas pessoas. Só isso. E vai. Bom, foi um prazer ter você aqui, Zezinho. Uma entrevista muito especial. Estou muito feliz de você ter aceito mesmo. E para você que está aí acompanhando, espero que tenha ficado latente a importância das artes, né? De se dedicar a tudo que a gente faz com o máximo empenho. E fica a lição, a música, as letras, elas transformam vidas, elas transformam sociedades, elas influenciam pessoas. Então, é sempre bom valorizar. Eu agradeço a audiência, agradeço a companhia e até a próxima edição do Acontece.